existe uma campanha dos bastidores aí para mim falar a respeito de NH35, de relógio chinês, como já surgiu aqui o Reginaldo perguntando sobre Steel Diver, tá? Eu vou dar os meus 2% de coisa, e se vocês quiserem me cancelar depois de eu ter falado tudo isso, podem me cancelar, mas eu não vou abrir mão de falar o que eu acho dessas linhas chinesas, tá? Em primeiro lugar, tá? Em primeiríssimo lugar, relógio chinês, tá? Você não pode acreditar nem no que está escrito, você tem que acreditar no que você vê, tá? E às vezes até no que você vê você tem que duvidar, tá? Então, se você está pensando em comprar um relógio chinês, tá? Ah, mas depende da procedência. Cara, não tem procedência, tá? Eu vivo e respiro produtos chineses desde a época que eu nasci. Lembrando que eu nasci e cresci do lado do Paraguai. O Paraguai é 90% chinês. Então, não tem como dizer assim, ah não, mas, sabe, eu sei a fundo o que é isso, tá certo? Primeira coisa, chinês, produtos chineses, você não consegue acreditar nele. Então, se o chinês falar, é preto, você tem que pegar na mão e olhar para ver se é preto realmente. Porque senão, e assim mesmo tem que duvidar. Por que eu digo isso? Porque os chineses copiam os chineses mesmo. Eles fazem falsificação de chineses. Então, imagina se eles não vão falsificar um NH35. Imagina se eles não vão falsificar um F49. Né? Já ouvi falar, não sei, não confirmei, mas já ouvi falar que tem gente fazendo reconstrução de relógios antigos, tá? Com peças chinesas, tá? Oriente KD, né, que é o King Diver, já vi gente falando que conseguiu reconstruir um Seiko 7005, 7009 com peça chinesa, certo? Então, por mais que, não, mas fulano de tal falou que a NH35 é bom. Olha, eu não ponho minha mão no fogo nenhum relógio chinês, certo? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tá? Tudo isso, agora foi. Segundo ponto que eu tenho que dizer é o seguinte: o relojoeiro, tá? A relojoaria, tá? Ou o relojoeiro que fala para comprar esses relógios chineses, tá? Ele é o grande responsável pelo fim dos relojoeiros. Tá? Eles são os grandes responsáveis pelo fim dos relojoeiros. E eu vou defender a minha tese agora. Por quê? Imagina o seguinte: um relógio Oriente igual a esse no Brasil custa R$858 a R$1.000. Vamos colocar menos de R$1.000, certo? Aí vai um relojoeiro e fala que pode comprar esse da China que custa R$300. Na hora que ele for querer arrumar esse relógio aqui de R$300, o relojoeiro vai querer cobrar o mesmo reparo de relógio de R$900 aqui do Brasil. Ou seja, ele vai querer cobrar entre R$120 e R$150 para consertar um relógio desse. Uma limpeza simples. Certo? O cara fala assim, o quê? Você tá me roubando. Eu paguei só R$300 nesse daqui, como é que você vai cobrar 150 para arrumar? E o cara sai xingando o relojoeiro. E o relojoeiro fala assim, puxa vida, não dá mais para consertar relógio. O relógio ficou tão barato que que não vale a pena consertar mais. E o que o relojoeiro faz? Ele desiste da vida de relojoeiro. Então, o cara que incentiva a vender esses relógios chineses baratos aqui, que de procedência duvidosa,
ele é o grande responsável pela morte dos relojoeiros. E depois, os bons que compram, dizem o seguinte, não tem relojoeiro bom. Não vai ter relojoeiro bom mesmo, porque você vai ter só marreteiro para consertar essas porcarias. Por que eu digo marreteiro? Porque é aquele cara que, fala, que aceita consertar esse relógio por 50 reais. Um bom relojoeiro jamais vai aceitar isso. Tá certo? Então, esse é o meu segundo ponto que eu gosto de se frisar bem claramente. Então, relógios baratos, não, é negativa, procedência duvidosa, a gente não sabe se é original ou não. Tá certo? E aí o cara incentiva a comprar relógio barato, ele tá matando os relojoeiros. Terceiro, homemades. Não, mas é um steel dive. Não sei, tá marcado no mostrador, é steel dive. Cara, de onde é que você acha que vem a falsificação do Seiko? De onde é que é produzida a falsificação do Seiko? Isso é da mesma fábrica. Exatamente da mesma fábrica. Tá? E aí você está incentivando a falsificação. Você tá dando dinheiro para falsificarem mais. Tá? Tem outro detalhe. Relógios. Tá? Não tem como competir relógios chineses com relógios homologados, legais, com garantia, né? Porque você compra um relógio de R$1.000 da China, um steel dive de R$1.000 da China, se der problema você vai recorrer a quem? A embaixada chinesa? Mas se você compra um de relógio de R$1.000 da Oriente, vocês vêm pulando no pescoço da gente pedindo para fazer a garantia. Tá certo? Então, isso também entra. Tá? Esse é o número 4, né? Desculpa. Então, quando apresenta problema, é chinês, vocês desistem. É chinês, deixa pra lá. Perdi R$1.000. Mas e se acontecer um defeito nesse relógio aqui? O cara voa no pescoço da gente e ainda xinga a gente por causa do relógio não for bom. Certo? M acontece. M acontece. Tá? Não vou dizer o resto, tá? Então, se sair 1.000 relógios da fábrica, né? 1 ou 2 der problema, né? Isso acontece. Só que o fato dele não ter garantia, vale a pena comprar? Mas é máquina Seiko, NHT. Porra, se eles precisam usar o nome da Seiko para vender, será que presta? O cara não confia no taco deles? Não confia. Certo? E quinto e último detalhe que eu vou citar a respeito dos relógios chineses, tá? Contrabando é crime. Crime de descaminho. Tá? E uma pessoa incentivar a compra de relógios chineses, tá? Incentivar ao descaminho, tá? É crime. Crime de incitação ao crime. Não dá cadeia, lógico que não vai dar cadeia, mas dá multa. Certo? Então, por conta desses 5 detalhes, tá? Eu não falo de relógios chineses. E se quiserem que eu fale, a minha visão a respeito de relógios chineses não muda. Tá certo? Então, por conta desses 5 detalhes que eu citei nesse vídeo, eu volto a dizer para vocês, vale a pena comprar relógio chinês? Não vale. Tá? E aí, não, mas é mais barato. Cara, se você não tem condições de comprar um diver, para que se ostentar com um relógio falsificado? Para que se ostentar com um relógio barato? Entendeu? Para que tentar ostentar com relógio barato? Desfazendo de marcas sérias. Tá? Só porque você não pode ter um relógio com uma marca séria, você não pode ter um Turtle, aí você resolve comprar um Steel Dive, um Pagani. Por quê? Porque é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Tá certo? Então,
para deixar de preencher para preencher o seu ego, você precisa destruir uma marca conceituada, então você está no caminho errado. Beleza? Desculpa, pessoal, mas eu precisava desabafar. E aí agora vamos finalizar a nossa live de hoje.